Na primeira pergunta, a pessoa diz que existe algum problema, algum risco para a pessoa que quer seguir no caminho de sacerdócio de Umbanda sem ter a missão? Será que existe algum problema nisso? Quais são os problemas? Na segunda questão, a pessoa diz que tinha uma imagem e a imagem caiu e quebrou. Qual é o destino adequado para uma imagem que quebra, que se parte, caso não seja possível restaurá-la? Tá tudo aqui no PTD 958, que já começou. Não dá para começar esse PTD sem agradecer a família Umbanda de Boa, que mais uma vez esteve presente na nossa grande e última live pública desse ano, né, gente, que nós fizemos quarta-feira. Pessoal, gratidão, sabe, eu adoro interagir, as perguntas mais curiosas. A gente tenta atender todo mundo, mas o tempo é muito curto, mas é sempre muito gostoso estar com vocês, né, Sombrão? Com certeza, mas se depender dessa turminha, eles querem live de 3 horas, 4 horas. Pelo nível de atividade que a gente tem hoje, gente, nós não conseguimos fazer live de 3 horas. A gente tem roça de café para carpir. E eu quero lembrar você que o nosso curso de autoconhecimento de firmeza está com as matrículas abertas, inclusive começam as aulas amanhã. Então, quem se inscrever hoje, fizer a matrícula hoje, ainda consegue pegar a primeira aula integral na publicação integral de amanhã. E eu vou estar esperando, como eu sempre falo, né, gente? Quer um curso curto que já te dê uma noção para mudar você por dentro, para você entender de Umbanda e que você vai pagar pelo boleto bancário sem análise de crédito, com suporte do professor, por plataforma, por WhatsApp? É só benefício. É agora, gente. Você conhecer a didática do Umbanda de Boa. Então entre aqui embaixo no primeiro comentário fixo desse vídeo tem um link para você mandar uma mensagem para o Sombra e o Sombra vai te dar todas as informações. Se você preferir, aqui neste número, o Zap Macumba mais famoso do Brasil, DDD 15 98119 1061. O Sombra estará aguardando o seu contato, né, Sombra? À sua disposição. Muito que bem, muito que bem, muito que bem. Sombra, vamos para a pergunta de número 1. Eu gostaria de saber a sua opinião, Pai Márcio, sobre quando um médium quer muito ser dirigente de um terreiro e consegue. Pode existir consequência se isso não fizer parte da missão espiritual dele? É muito complicado dizer isso e eu vou explicar o porquê. Entenda o seguinte: se eu parto do princípio que existe livre-arbítrio para tudo, e eu acredito nisso, então eu tenho que entender que a pessoa ela pode escolher o caminho do sacerdócio. Ela pode escolher ser dirigente de terreiro. Eu não acredito que exista consequências espirituais caso a pessoa assuma todas as responsabilidades e se dedique da forma que tem que se dedicar. E isso não é tarefa fácil. A pessoa que não tem o tino, que não tem a vontade de ajudar as pessoas, que não tem paciência, que não tem uma vontade de ferro, ela não aguenta ficar sacerdote. Você está ouvindo isso da boca de uma pessoa que é sacerdote. Sou formado desde 2010, eu falo para você. Eu fui pai pequeno por 8 anos. Hoje eu tenho o meu terreiro e não é fácil. Tem filho na minha casa que se formou sacerdócio comigo, fez o curso pensando em abrir terreiro. Hoje ele é pai pequeno na casa e ele não quer mais abrir terreiro. Porque só a experiência de ser pai pequeno já mostrou para ele que o buraco é bem mais embaixo. Ah, eu quero ser, tudo bem, pode ser. Mas lembre-se que é 95% de problema, de trabalho, de suor, de engolir coisas que você não está afim de engolir, para 5% de alegrias. Esses 5% valem a pena, mas se você não estiver com esse nível de compromisso, comprometimento e determinação, nem comece. Agora, impactos espirituais só vai existir caso ele não cumpra as suas obrigações, como a espiritualidade espera dele. Agora, eu acho que todo mundo tem o direito de escolher. Assim como todo mundo pode escolher fazer uma faculdade de medicina, todo mundo pode ser policial, todo mundo pode trabalhar na construção civil, depende da vontade, do desejo, da vocação. Todo mundo pode ser sacerdote, mas cada profissão vai te exigir em algum nível. E se você não cumprir, é a mesma coisa um pedreiro, um mestre de obras. Se o cara não se dedicar, não fizer com amor, não fizer com capricho, não vai ter trabalho para ele também e vai receber impactos negativos. Não tem jeito. Sacerdócio é a mesma coisa. Se você não cumprir com aquilo que a espiritualidade espera de você, você pode inclusive assumir karma, responsabilidade pela vida das pessoas que você não ajudou. Mas assim, mas eu acho que é para todas as profissões, tem a parte boa e a parte ruim.
o ônus e o bônus. Certo, Sombra? Certo, Márcio. A vocação é tudo. É aquilo que eu falo. Não adianta você falar assim, eu quero ser músico. E você não tem a menor tino, menor vocação, menor habilidade para coisa, você tem que procurar alguma coisa que você se dê bem. Agora, eu vejo muita gente que quer ser sacerdote, quer ter terreiro, e a pessoa está vendo só aquela parte do sacerdote que toca o trabalho. E é aí que ele cai do cavalo, né? Porque essa é a menor parte do trabalho de um sacerdote. Essa é a parte fácil. E todo mundo quer. Todo mundo, Sombra, vê as pingas que eu tomo. Os tomos que eu caio, só Pai Benedito. As pingas que eu tomo, ninguém vê, Márcio. Você toma as pingas. Olha, a gente nem vê você tomar pinga e nem cair, né, Tom? Cada um com o seu. E eu peço a você, quer dar aquele axé, aquela alegria de trabalhar para você, continuar fazendo vídeos gratuitos aqui no YouTube, deixe esse like é importante para que a gente tenha mais entusiasmo de continuar fazendo e produzindo esses conteúdos para você. A gente só agradece. Sombra, pergunta de número 2. Tenho uma dúvida com relação às imagens dos orixás. Eu tenho um altar em casa onde consagrei todas as imagens quando eu montei, inclusive firmo vela para cada um nos seus respectivos dias. Neste final de semana, fui desmontar para a limpeza e uma das imagens caiu partindo-se ao meio. Minha dúvida é, posso restaurar, Pai Márcio? Ou quando não é possível a restauração, onde devemos deixar essas imagens quebradas, sendo que algumas pessoas falam que deve ser levado ao Cruzeiro das Almas, no cemitério. Outros dizem que simplesmente joga no lixo. Qual a sua orientação? Eu vou falar o que a tradição manda. Eu vou orientar você nesse sentido. A tradição pedia para que quando uma imagem se quebrasse, que ela fosse jogada no rio. Era o que a tradição mandava antigamente. Inclusive, existe quem defenda que, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, que os pescadores encontraram o corpo, depois a cabeça, não lembro se a cabeça, depois o corpo, mas foi uma imagem que havia se partido e havia sido jogada no Rio Paraíba. E claro, o milagre está em os pescadores passar a rede e encontrar os dois pedaços, um na sequência do outro. Mas já era uma ideia nesse sentido. Agora, não dá pra gente ficar jogando mais coisas no rio, gente. A gente tem que preservar todos os domínios naturais, tudo que é rio, mata, tudo que é domínio natural tem que ser preservado. Não adianta a gente ficar levando lixo pra lá. Então, a minha recomendação é que você leve sim ao Cruzeiro das Almas do cemitério, mas também existem cruzeiros populares. Em algumas cidades pequenas você ainda encontra cruzeiros de rua, cruzeiros de estrada, você também pode levar, em Cruzeiros das Almas em geral. Você pode levar. Aqui em Sorocaba existia, até uns 30 anos atrás, um espaço onde as pessoas colocavam as imagens quebradas. E claro, com o tempo a própria limpeza da prefeitura, depois que aquilo ficava um tempo ali, era recolhido e jogado no lixo. Mas o importante é que você, como bandista, leve para o Cruzeiro das Almas. Mas, Pai Márcio, eu não tenho Cruzeiro das Almas, eu moro no exterior, como é que eu faço? Então daí você vai fazer uma imersão de água com sal, pedindo que toda a energia que tivesse contida naquela imagem termine de se descarregar. Porque uma vez eu falo, se uma vez caiu e quebrou, já dissipou uma grande parte da energia. Mas para dissipar a energia residual, depois que você descarrega na água com sal, aí você joga no lixo normal. Certo, Sombra? Respondida a pergunta. E agora você está esperando a minha pergunta. Eu quero saber o que você vai fazer às 9 horas da manhã de amanhã. E você fala assim, ai, Pai Márcio, eu estou lendo uns livros sobre Umbanda. Se você está lendo livros sobre Umbanda, se você quer entender sobre Umbanda, não dá para ficar sem conhecer a história desta pessoa, desse médium e sua entidade. Você já ouviu aquela frase, Umbanda é coisa séria para gente séria? Já ouviu falar? Amanhã a gente tem um vídeo magnífico, maravilhoso, sobre Benjamin Figueiredo, o Caboclo Mirim e a Umbanda Mirim, e vai ser uma delícia contar toda essa história e todas as curiosidades. Tem muitas curiosidades interessantes na história do Benjamin Figueiredo. Eu estarei aqui amanhã às 9 para contar para você. Até lá!